Você conhece, por acaso, o Instagram que Oi, Fernanda. você conhece o Instagram chama Receitas Criativas? Sim, acho que sim. Ele é confiável, assim, de ter receita de lá, ou você acha que não... Então, me manda o que você tiver dúvida, entendeu? Me manda. Você tem meu Instagram? Tem, eu comecei a olhar lá, anotei até as receitas que tinha da pizza que você tinha me mandado e outros. Eu perguntei, é porque para mim poder fazer, eu perguntei, porque, tipo assim, lá tem umas coisas, só que eu não sei se era confiável, sabe, assim, Sim. eu até printei, e depois eu te mando para você ver. Aham. Me manda, porque esse início é muita dúvida mesmo, tá? Mas Uhum. devagarinho vai dar certo. Se Deus Mas aí quiser. você pode me mandando que eu vou tirando suas dúvidas, tá bom? Muito obrigada. Nada. Boa noite, Gláucia. Como vai? Peraí. Boa noite, tudo bem? Vou bem, graças a Deus, e por aí. Estamos bem. Então tá bom. Está pronta para a nossa chamada hoje? Estamos aí. Então vamos lá. Eu já vou iniciar, tá? Aí, conforme o pessoal for pedindo para entrar, eu vou autorizando por aqui. Então, o nosso objetivo de conversa hoje é organização e planejamento. O que é isso? Como fazer, né? E conseguindo, né, executar o que vocês vão aprender aqui hoje, eu tenho certeza que grande parte dos problemas de alimentação da maioria das famílias serão resolvidos, porque o nosso dia a dia está muito corrido, organização e planejamento virou uma coisa assim, faço se dá e olhe lá quando dá, né? Então, é algo que eu vou ensinar para vocês algumas estratégias simples e que realmente funcionam, tá bom? Ok. Vocês podem parar a qualquer momento, tá? Para tirar a dúvida, então pode abrir o áudio, fiquem à vontade, tá bom? Tá bom. Então, olha só, eu trouxe aqui o que é, né? O que é organização? Organização é a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. O que significa isso? Significa que é a forma como eu vou me organizar, a forma que eu vou fazer aquela coisa, tá? Então, o primeiro ponto aqui é que existe método para tudo. Existe método para fazer compras, existe método para fazer cardápio, existe método para fazer tudo. E a organização disso, né, de tudo isso, dos métodos, é o que vai fazer diferença aí e que vai nos ajudar a atingir esses resultados pretendidos. No nosso caso aqui, o resultado que nós pretendemos com a organização é a melhora na alimentação, né? Então, devagarinho, a gente vai entender aqui o que é isso realmente, né? E como executar essa organização. E o planejamento é criar e conceber antecipadamente uma ação, desenvolvendo estratégias programadas para atingir determinado objetivo. Então, qual vai ser a minha ação para eu alcançar o meu objetivo? E aí, de acordo com o objetivo de cada família, nós vamos ter que pensar em estratégias diferentes que vão depender de uma ação para a gente conseguir alcançar esse objetivo final, tá? Então, isso é planejamento, é eu pensar anteriormente naquilo que vai ser feito, naquilo que eu vou fazer, tá? E aí, o que vai ser a nossa videochamada hoje, né? Sobre o que a gente vai conversar? Sobre tudo isso aqui, que é o que eu acredito que são as estratégias principais para a gente conseguir alcançar esses resultados, tá? Então, ter uma rotina estruturada, fazer lista de compras, cardápio, compra consciente, arroz e feijão sobre o simples, os ingredientes práticos e versáteis, a despensa funcional e a execução. Esses aqui são todos os assuntos que nós vamos conversar hoje, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro assunto, que é rotina. O que é rotina, né? Rotina é algo que eu vou fazer todos os dias. Então, eu vou fazer e eu vou continuar fazendo aquilo ali. Para eu conseguir ter uma rotina, eu preciso de ter horários
que não precisam ser fixos, né? Não precisa ser assim, meio-dia tem que estar almoçando. Pode ser 12h10, pode ser 11h50, né? Então, esse horário, ele não precisa ser rígido, ele não precisa ser um horário, assim, que você não vai modificar, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter mais ou menos uma faixa de horário que as coisas vão acontecer. Eu preciso saber quais são as atividades. Então, a criança precisa ir no CrossFit, a criança vai na natação, tem escola, né? Tem balé. O que acontece na rotina, né, da família e aí como pessoa também, né? O que acontece na sua rotina, quais são as atividades que você executa para você conseguir colocar essas atividades nos horários. Então, eu posso ter atividades que eu não vou precisar ter horários muito rígidos para fazer, mas a maioria das coisas, se eu não colocar um horário determinado para elas, elas simplesmente não vão acontecer. A gente vai tentar e a coisa não vai fluir, não vai acontecer. Outro ponto importante é que rotina é algo que diz respeito também a hábito. Vocês concordam? Hábito de beber água, hábito de fazer atividade física, também faz sentido quando eu penso em uma rotina. Então, aquilo que eu crio na rotina vai se tornar um hábito, né? Se eu fizer constantemente, se eu fizer todos os dias, se eu fizer todas as semanas, a mesma coisa. E os estudos científicos mostram que se durante 21 dias a gente executar a mesma ação todos os dias, 21 dias consecutivos, né? Então, sem falhar nem sábado nem domingo, a gente vai conseguir incluir no nosso hábito uma atividade. Então, por exemplo, eu preciso melhorar o café da manhã do meu filho, né? Eu preciso melhorar o horário de acordar, eu preciso melhorar o horário de dormir. Se durante 21 dias o seu foco estiver nessa atividade, você vai conseguir incluir essa atividade na sua rotina. E é por um motivo muito simples, é porque o nosso corpo ele se acostuma com essa atividade, tá? Então, essa regrinha de 21 dias é muito legal. O maior erro das famílias é o seguinte: tenta fazer tudo de uma vez, todas as mudanças de uma vez. Aí coloca atividade física, bebe água, é fibra, é fruta no lugar de doce, e é aquele tanto de coisa ao mesmo tempo, muita mudança ao mesmo tempo, e faz com que não se torne hábito nenhuma dessas coisas, né? Porque eu começo fazendo tudo de uma vez, a chance de desistir, de parar de fazer é muito grande, né? Então, a pessoa, na mesma velocidade que começa, termina, para, né, de fazer, e pensem sempre nisso aqui, nesses 21 dias, tá? E é o fazer e continuar fazendo. Não adianta um dia na semana eu comer salada no almoço, nos outros dias eu não ter uma refeição equilibrada. Não adianta um dia no mês eu fazer atividade física se esse hábito, se essa rotina não permanecer também em outros dias da semana, tá? Então, a gente tem que pensar que o fazer e continuar fazendo é importante para que a gente consiga executar aí essa rotina. O que a gente tem que pensar na lista de compras? E aqui também vai ser algo individual de cada família, tá? Tem família que faz compra semanal, tem família que faz mensal, tem família que faz de 15 em 15 dias, tá? Então, primeira coisa é você pensar como que é a organização na sua casa. Ah, é mensal a compra do básico e toda semana faz feira e faz açougue, né? Então, como que é essa rotina de vocês para você conseguir organizar essa lista de compras? Perecíveis e não perecíveis. Arroz, feijão, macarrão, sal, dura para o mês todo e até mais de mês, né? Mas os não perecíveis, fruta, verdura, legume, não pode ser mensal. Se for mensal, vai chegar um dia que vai acabar tudo, e aí, né? A gente vai ficar só no arroz, no macarrão, né? Então, tem que organizar essa rotina para que vocês consigam fazer esses pedidos de compras. E aqui eu tenho uma dica para vocês. Hoje existe sacolão
que faz delivery. Você, pelo aplicativo, escolhe lá quais frutas você quer, quais legumes você quer, e vem tudo selecionado em casa. Você recebe isso em casa. Você também consegue fazer esse pedido aí em casa, né? De receber em casa as compras nos pequenos produtores de orgânico, tá? Tem alguns que entregam em casa também. Então, tudo isso tem que ser pensado e você vai incluir cada atividade no que faz sentido aí para a sua rotina, para o dia a dia da sua família, tá bom? O gosto da família também precisa ser levado em consideração. Não adianta comprar berinjela se vocês não comem. Certo? Então, às vezes, a gente faz uma lista de compras ali maravilhosa do que seria o ideal, mas será que já dá para fazer parte, né, da rotina da família esse estilo de alimentação? Ou será que a gente tem que caminhar devagar, né, e aos poucos ir incluindo novos alimentos, tá? Aqui na tela eu coloquei para vocês o exemplo de 2 tipos de lista de compras. Pode ser uma lista de compras, que você vai escrever, né, o que você precisa comprar. Pode ser uma folha de caderno que você vai ver o que está faltando em casa e que você vai anotar, tá tudo certo. Ou pode ser uma lista de compras estruturada, igual essa que eu coloquei, Tem as carnes, os laticínios, as frutas, dia a dia, peixe, temperos, aves. E aí, aqui é uma lista de compra para ir dando só check naquilo que você vai comprar ou naquilo que você já colocou no seu carrinho, tá? Você pode fazer bolinhas, pontinhos aqui naquilo que precisa comprar e na hora que for fazer a compra, dar um check naquilo que já está no seu carrinho de compras, tá? Então, a lista de compras, independente de como você faça, é importante fazer antes de ir para o mercado. Outra dica, antes da gente entrar aqui no cardápio, nunca vá ao mercado com fome. Ir ao supermercado com fome, com certeza, você vai comprar mais bobagem. Você vai comprar mais aquilo que seu olho deu vontade de comer, né? E aquilo que sua barriga sentiu vontade e não aquilo que você realmente precisa para sua casa, tá? Então, sempre, ao fazer compras, separe o dia, almoce antes, né? E vai fazer as compras aí da família, tá? O cardápio, ele pode ser semanal, mensal, quinzenal, e você pode pensar se você vai fazer isso mais ou menos com a constância que você faz as compras, tá? Então, por exemplo, se vai ser toda semana que você vai fazer compras, você pode fazer o cardápio para depois ir fazer as compras, porque aí você já compra exatamente aquilo que você se organizou para fazer, né? Então, você pode fazer ali o café da manhã, o que vai ter, o almoço, o que vai ter, o lanche, o jantar, o que vai ter. Você já sabe quais são os alimentos e você consegue fazer uma compra mais personalizada de acordo com o cardápio que você fez. Ou você pode fazer o inverso. Você pode primeiro fazer as compras para depois montar o cardápio dentro daquilo dali que você comprou, tá? O que vai depender, né? Cada situação aí. Depende, por exemplo, se você fez a compra, por exemplo, mensal e o macarrão acabou. Então, você não vai poder colocar no seu cardápio semanal macarrão, tá? Então, vai depender aí da forma que você vai achar melhor para organizar tudo isso, tá? As receitas, gente. Sempre pensar em receitas do mais simples até o mais elaborado, tá bom? Então, a gente precisa listar tudo que a família gosta de comer. Oi, Fernanda! Boa noite, é você? Oi. Bem-vinda! Você está escutando tudo e aprendendo? Aham. Mas então tá. eu vim arrumar aqui o celular para minha mãe porque estava caindo. Aí eu tô indo estudar. A prova. É isso aí. Vai tirar total, né? Tem que tirar. Beijo. Então, a gente sempre tem que pensar nas receitas, tá? Do mais simples ao mais elaborado. O que significa isso? A receita mais simples é o básico do dia a dia. Então, vai ter pão com ovo de café da manhã, um cafezinho, né? E uma fruta, tá? Então, independe da forma com que você vai fazer. Tudo depende do seu tempo
da sua prática culinária, né? Se você tem ali, se você sabe cozinhar, se você sabe fazer as coisas mais elaboradas, mas se você tem pouco tempo e se você não tem muita prática culinária, vai no simples, porque o simples funciona do mesmo jeito, tá? Mas o mais importante é isso aqui, ó. Liste o que a sua família gosta de comer. Às vezes a gente fica tentando inventar moda demais e acaba pecando. Por quê? Porque a família não vai gostar de comer aquilo ali, né? Lasanha de berinjela, para mim, é uma delícia. Tem paciente que até arrepia só de me ouvir falar disso, né? Então, para cada família, para cada pessoa, nós temos hábitos alimentares diferentes e isso precisa ser levado em consideração no momento que você for montar aí o seu cardápio, tá? E eu até coloquei aqui, ó, uma sugestão de tabelinha, olha, faz aí na sua casa uma lista, café da manhã, e lista aqui, ó, tudo que a sua família gosta de comer de café da manhã. Ah, a gente gosta de comer pão com ovo, a gente gosta de comer torrada com patê, a gente gosta de comer panqueca de banana, né? Faz uma lista de tudo que a sua família gosta de comer no café da manhã, para que, quando você for montar o cardápio, você consiga colocar coisas que vocês realmente gostam. Porque não adianta você montar um cardápio lindo, maravilhoso, um cardápio cheio de recomendações, um cardápio cheio de receitas maravilhosas, né? Receitas difíceis de preparar, se não é aquilo que vocês estão acostumados a fazer. Agora, se o hábito da sua família não é um hábito saudável, aí a gente vai precisar de fazer algumas mudanças. Não adianta eu colocar pão com Nutella de café da manhã se eu estou querendo melhorar os hábitos alimentares, né? Então, alguma mudança vai precisar acontecer para que a gente consiga ter melhorias aí na saúde, no longo prazo, na alimentação, tá bom? Então, façam isso, ó, faz uma lista, café da manhã, tudo que eu gosto de comer, tudo que meu filho gosta de comer, tudo que o marido gosta de comer, lanche, tudo que a gente gosta de comer aqui em casa, almoço e jantar, tudo que vocês gostam de comer. E almoço e jantar, eu já costumo sugerir fazer diferente. Faz assim, ó, a gente gosta de arroz e macarrão, grupo do feijão, eu gosto de feijão branco, feijão preto, grão de bico, ervilha, lentilha, né? Já coloca de acordo com os grupos alimentares o que vocês gostam. O ideal é que o prato saudável tenha 5 grupos alimentares. Carboidrato, proteína vegetal, que é o feijão, proteína animal, que são as carnes ou ovo, e 2 vegetais, um verde e um colorido. Tendo pelo menos esses 5 grupos, tá tudo certo, é um prato maravilhoso e cheio de nutrientes, tá? Então, faça a lista de tudo que vocês gostam. Tem família, né, que tá acostumado só comer alface e tomate. Então, pelo menos o alface e tomate tem que ter todo dia. Os legumes, você vai tentando incluir de vez em quando, né? Então, começa com o que dá certo, com o que já funciona e depois faça as mudanças aí na rotina de vocês, tá? Esse aqui é um exemplo de um cardápio mensal, tá? Cardápio mensal tem um problema. Às vezes, eu me organizo para a última sexta-feira do mês ter alguma coisa que eu não consegui comprar. Então, quando eu organizo a alimentação para o longo prazo, né, aqui para 30 dias, eu tenho esse risco de ter planejado uma coisa que eu não vou conseguir executar. Então, eu gosto mais do formato do cardápio semanal. Então, aqui, ao invés de ser mês, né, a gente vai colocar aqui semana 1, por exemplo, semana 1, e aí eu vou ter aqui, no domingo, o café da manhã, o almoço, o lanche, o jantar e um lanchinho antes de dormir. E aí eu programo todas as refeições da semana. Ah, Renata, mas isso demora muito. Ah, Renata, mas eu preciso pensar muito para poder montar. É claro que quem não tem, né, entendimento sobre quais são os grupos alimentares, não é fácil montar um cardápio semanal, né? Mas é possível, principalmente depois que meus pacientes recebem o plano alimentar, que vai tudo mastigado lá,
Então, é possível de montar um cardápio semanal bonitinho, com todas as orientações de cada refeição, quais são os grupos alimentares que precisa ter em cada uma delas, tá? Feito o cardápio, você vai fazer o máximo possível para seguir ele. Você teve o esforço de fazer o cardápio, então a gente precisa tentar seguir, ok? Então, o cardápio ele não pode virar só um papel bonito na parede, ele tem que ser algo que vocês realmente vão conseguir executar, ok? Já leve em consideração, no sábado vai ter uma festa de aniversário, já leve em consideração que isso vai acontecer, tá bom? Então, na hora de montar o cardápio, você pode se organizar aí da forma que vai fazer. Gente, regra dos 3 é uma das regras mais legais que eu posso sugerir para vocês, que é bem legal para quem mora sozinho, para quem tem até 3 pessoas dentro da casa, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando são poucas pessoas na família, tá? O que significa essa regra dos 3? Você vai escolher 3 frutas, 3 legumes, 3 diferentes carnes ou ovo, 3 cereais, 3 folhosos e 3 bebidas. Você escolheu 3 de cada e um pouco só de cada coisa, você vai conseguir variar bem a sua alimentação, né, o cardápio, sem precisar de fazer grandes alterações aqui. Tá? Então, por exemplo, 3 frutas, eu consigo comer uma de manhã, uma depois do almoço e uma à tarde, variada, né? Sem repetir a fruta. 3 legumes, eu não preciso comer todos os dias o mesmo legume. Num dia é cenoura, no outro é beterraba e no outro é abobrinha. E os folhosos, alface, couve e rúcula, por exemplo. Então, se você escolher 3 de cada, você vai conseguir variar bastante a alimentação sem precisar comprar um volume muito grande, né? O que acontece muito nas famílias, principalmente famílias pequenas, né, que tem pouca gente dentro de casa, é que às vezes compra assim 5, 6, 7 tipos de legumes diferentes. E aí a coisa acaba mofando dentro da sua geladeira, acaba perdendo. E todas as vezes que perde um alimento na sua casa, além de ser desperdício daquele alimento, você também está jogando o seu dinheiro fora. Você gastou dinheiro para comprar, né? Então, se perdeu, significa que é o seu dinheiro que você está jogando no lixo. Então, organizar isso aqui, né? Talvez na sua casa tem mais pessoas, então aumenta para 4 frutas, 4 legumes, 4 carne ou ovo, 4 cereais, 4 folhosos, 4 bebidas. O que são os cereais aqui, tá? É arroz, macarrão, batata. O que são as carnes ou ovo? É peixe, frango, boi, porco. São quais cortes você vai fazer ali durante a semana, tá? Os legumes, você vai variar também. Você pode fazer ele assado, cozido, refogado. Só de picar de forma diferente já modifica totalmente o alimento no prato, né? Olha a cenoura, por exemplo. Eu posso comer a cenoura ralada no arroz, cenoura crua ralada, cenoura em rodelas cozida, cenoura cortada chanfrada assim, né, cozida, cenoura palito, bolo de cenoura, soufflé de cenoura. Então, com um alimento, eu consigo variar aí a forma de preparo dele e eu não preciso de comprar muita variedade. Eu posso ter ali, né, 3 legumes e são eles que eu vou comer durante a semana e fechou, né? Então, essa dica aqui é bem legal. Vocês gostaram? Vocês já tinham visto assim? Não. São quantas pessoas na sua casa, Gláucia? Na minha casa somos 5. 5? Então, Isso. às vezes, vocês vão precisar de um pouco mais do que essa variedade aqui, né? Isso. Ou talvez a quantidade, né? Um pouco maior. Mas é bem legal. Não. Fernanda abriu o áudio também. Para falar também que não, eu anotei aqui para fazer. Vocês são 3, não são, Fernanda? Isso. Pois é, para vocês vai funcionar muito bem isso aqui. Minha mãe está aqui, minha mãe mora sozinha, então pode executar essa regra. Natália também mora sozinha, pode executar também, porque funciona muito bem, tá? Então, eu já anotei aqui, eu achei maravilhoso.
Excelente. E é colocar em prática. Então, vamos lá para a minha próxima sugestão para vocês. Renata, Oi? uma coisa igual você falou, que quando a casa não está acostumado, né? Ainda, está resumido, no zero. Aham. Você me falou, começa aos poucos. Mas, igual um exemplo, começa um exemplo, café da manhã, ou no almoço, uma coisa assim, não Qual pegar refeição você fala, Glaucio? isso nas O refeições. que eu costumo sugerir, tá? Eu costumo sugerir que a mudança comece onde a bagunça está maior. Então, Entendi. por exemplo, almoço costuma ser mais tranquilo, costuma ser arroz, feijão, carne, uns legumes mesmo, né? Costuma ser mais fácil de manter uma variedade legal. O que na maioria das vezes é um problema são os lanches. E aí, se você focar, eu vou focar durante 21 dias, lembra dos 21 dias? Para a gente ter a mudança de hábito. Durante 21 dias, o meu foco vai estar no lanche da tarde, vai ser na lancheira escolar, né? Então, vai ser pensando, tudo que você vai pensar vai ser em como eu ter os lanches adequados. Vencer o lanche já é tranquilo, moleza, vocês já estão certinho, o lanche já está numa qualidade legal, a gente pula para outra refeição. Vai ser o café da manhã, então, que ainda não está legal. Então, durante 21 dias, o nosso esforço vai estar em melhorar o café da manhã. Porque dessa forma, parece, Glaucia, do jeito que eu estou falando, parece que vai demorar uma eternidade. Mas, na verdade, se a gente começa tudo ao mesmo tempo, a chance de falhar é muito maior, porque é muita mudança para fazer ao mesmo tempo, a gente não vai ter acostumado a modificar tudo, né? O que precisa mudar, e aí a chance de desistir é muito maior. Então, se a gente começar com uma coisa, tem até um livro que fala sobre isso, né? O poder da uma coisa, sei lá, a única coisa, tem um livro que é sobre isso. Se a gente focar em uma coisa, né, a cada 21 dias, no final de um ano, nem sei quantas coisas a gente vai ter conseguido ter mudado, né? Então, o foco, se você focar bastante em uma coisa de cada vez, a chance de conseguir que esse hábito permaneça para sempre é muito maior do que tentar fazer um tanto de mudança ao mesmo tempo. Atividade física, café da manhã, é almoço, é o lanche, e aí vira um monte de coisa, vira uma bagunça, fica estressante, né? Nem a criança, ninguém vai querer continuar, porque está cansativo, e aí entra para um outro ponto, que é ter sempre as mesmas coisas para comer em casa, e aí a alimentação fica monótona, fica chato, né? Então, a gente precisa pensar isso fracionado, tá? Qual refeição vai ser, você decide, entendeu? Renata, piora o café da manhã, então o nosso foco vai ser lá, né? Então, devagarinho, muda uma coisa por vez, o resultado é maior, tá bom? É aquela história da galinha, de grão em grão, ela enche o papo, né? Então, é a mesma história. O que eu quis dizer aqui com arroz e feijão, no título desse slide, é que para a gente começar com o que a família gosta. E começar aos poucos e acrescentar o que é necessário. É exatamente o que a gente estava conversando agora. Então, começa devagarinho. Renata, no café da manhã a gente já tem hábito de comer pão com ovo todo dia e tomar um copo de leite. O que está faltando nesse café da manhã? Uma fruta. Então, tá fácil de incluir, é só uma coisa para incluir nesse café da manhã, tá? Então, sempre a gente vai olhar o todo, né? A gente vai olhar o todo, ver o que é que dentro desse todo a gente já está conseguindo executar e o que é que ainda precisa fazer de melhoria, tá? Então, é como se fosse esse gráfico aqui, ó. A gente começa pequenininho e aos poucos é que vai crescendo. É como se fosse uma escada, né? A mudança na alimentação, a mudança de hábitos, é como se fosse de degrau em degrau. E quando eu penso nas etapas do comer, né? Primeiro, a gente precisa tolerar aquele alimento, interagir com aquele alimento, cheirar esse alimento, tocar o alimento, provar para depois conseguir comer. Então, até esse alimento se tornar parte da rotina de alimentação da casa, todos da casa precisam passar por esse processo aqui, que é um processo de mudança. Então, eu vou, aos poucos, incluir cada alimento na minha rotina de alimentação, tá? Eu selecionei aqui para vocês alguns ingredientes, que são ingredientes práticos e versáteis.
Por que eu selecionei esses alimentos, tá? Eu selecionei esses alimentos porque se você tiver só isso aqui na sua casa, você consegue fazer café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, tá? Então, olha só, ovo. O ovo pode ser ovo mexido no café da manhã, pode ser um ovo cozido no café da manhã. Esse ovo pode se tornar uma receita de bolo, de panqueca, de omelete. Eu posso ter atum ou sardinha, que não precisa de preparo nenhum, é simplesmente escorrer aquele óleo, né? E misturar com alguma coisa e você tem um lanche pronto. Isso pode ser misturado no macarrão, que vira um macarrão com sardinha delicioso. Então, é um alimento muito versátil para você incluir aí na sua rotina de alimentação e no dia a dia, né? Então, tá com pressa, precisa fazer um almoço rápido. Sardinha e atum é uma das opções de proteína mais fáceis de trabalhar que existe. Também pode ser um lanche, um sanduíche de atum, um patê para eu colocar na torrada de atum. Eu posso misturar atum com ovo e tomate e fazer um muffin salgado, leva para air fryer, fica delicioso. Coloca fermento, né? Aquele fermento químico para bolo, fica uma delícia. Com a banana, eu posso comer a banana picada, né? No café da manhã. Eu posso fazer a banana com ovo, uma panqueca de banana. Eu posso misturar essa banana no leite com aveia, bater e fazer uma vitamina. O leite pode fazer parte aí de um bolo, pode ser a vitamina. Eu posso fazer um milkshake de cacau, que é leite batido com banana e cacau, fica uma delícia. Com a banana congelada, fica mais cremoso ainda. Fica delicioso, recomendo que vocês experimentem. A aveia, eu posso fazer aveioca, que é ovo misturado com aveia e fica parecendo uma panqueca, parecendo uma crepioca. Coloca na frigideira e fica uma delícia. Posso rechear isso com queijo. O queijo eu também posso usar junto da banana, que fica gostoso demais para fazer ali com o ovo mexido, banana e queijo. Para mim não precisa de mais nada no café da manhã. Queijo, aveia, leite, ovo. Eu posso bater esses ingredientes com tomate, com uma cenourinha ralada e também vira uma tortinha salgada, tá? Então, olha só o tanto de receita que eu falei com vocês com esse pouquinho de ingrediente aqui, tá? O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que a sua despensa não precisa estar lotada de coisa. Você não precisa sair comprando um monte de ingrediente, né? De coisas que muitas vezes você nem vai fazer. Comprar fubá, farinha disso, farinha de banana verde, farinha de berinjela, farinha de beterraba, porque você ouviu na internet que aquilo é bom para a saúde, realmente é bom mesmo. Mas começa do pouco para depois você ir incluindo outras coisas na rotina de alimentação, tá? Então, são ingredientes simples que provavelmente a maioria desses aqui você tem na sua casa agora e talvez você não está usando eles com a variedade, né, que você poderia estar usando e nem com saindo, né, da monotonia da alimentação, tá? Então, são ingredientes aí que eu recomendo que todos tenham em casa, porque faz a diferença, tá? Então, olha só, não compre um monte de farinha nem um monte de semente. A semente de chia é maravilhosa, semente de linhaça é ótimo, semente de abóbora, semente de girassol, cada uma tem um uso funcional e que é excelente, cheia de nutriente, né? E muito maravilhosas, as sementes são maravilhosas para o nosso corpo. Porém, vocês estão acostumados com isso? Será que não vai comprar e jogar dinheiro fora, igual eu falei antes, tá? Foque no que a sua família gosta de comer. Então, comece, porque às vezes, gente, eu não sei se vocês vão conseguir entender o que eu estou querendo falar, mas às vezes sua família gosta de ovo mexido de café da manhã e você não faz porque está corrido. Às vezes a sua família gosta de comer fruta de café da manhã, mas a fruta está lá, mofando, perdendo, porque não está descascada, né? Então, essa organização, assim que
Você chegar em casa do sacolão, já pega uma baciona, uma bacia bem grande, coloca tudo lá dentro, os vegetais, folhosos, fruta, já higieniza tudo de uma vez. Guarda na sua geladeira tudo já higienizado. Comprou melancia, comprou melão, tudo que você comprou, você vai picar de uma vez e já guardar picado. Abacaxi, já chega em casa, descasca, já pique e deixa nos potinhos na geladeira. Se a gente não faz isso, tem grandes chances do alimento perder, você não consumir e jogar o seu dinheiro no lixo, tá? Então, manter organizada a sua despensa, manter organizada a sua geladeira também é importante. Ter os potinhos, né, para cada coisa. Então, eu vou, por exemplo, fazer uma salada de frutas e já vou distribuir nos potinhos pequenos, porque aí eu consigo, no lanche à tarde, só pegar aquele potinho, coloquei leite em pó, coloquei granola, né? Já é um lanche. Às vezes você não está conseguindo nem fazer um lanche à tarde porque não estamos com organização, ok? Tem uma regra também que é muito importante, que todas as pessoas no planeta Terra deveriam saber que ela existe, que é a regra PVPS. Primeiro que vence, primeiro que sai. Então, o que vence primeiro, você vai colocar na frente na sua despensa. De novo, parece bobagem o que eu estou falando, mas faz diferença. Às vezes você chegou do supermercado hoje com uma farinha que vence antes do que a farinha que já está na sua despensa, e você coloca ela no fundo. Então, quando você chegar do mercado, você vai pegar tudo ali, a compra que você fez, olha o que você já tem, que você comprou repetido, e coloca lá em ordem, tá? Comprou outra lata de milho, já tinha uma, tem que olhar a data de validade das duas, para ver o que vence primeiro para você colocar mais perto ali na frente, que vai ser de mais fácil uso, ok? Essa regra PVPS, ela é uma regra usada nos restaurantes, tá? É uma regra usada aí nas UANs, Unidades de Alimentação e Nutrição, que são aqueles restaurantes grandes, né? Que produzem refeição para muita gente. Mas é uma regra maravilhosa também para a gente incluir aí na nossa rotina em casa, tá? Então, sempre tem que verificar a validade, tá? Ao comprar, você vai verificar a validade. Muitas vezes, tá lá, iogurte natural, R$1. Você compra 30 de uma vez e não olhou a validade e vence amanhã, tá? Então, às vezes, o produto que tá lá em desconto é o produto que já está vencendo. Então, sempre verifique a validade na hora de comprar também, quando você estiver no supermercado, tem que verificar a data de validade, tá? E na hora que você for usar também. Então, na hora que você vai usar o produto, você vai verificar se a validade dele tá boa, né? Se está dentro ali do prazo de validade adequado, tá bom? Renata, eu posso usar um produto depois que vence? Quem aí já usou algum produto depois do vencimento, né? Gente, olha só, o vencimento, ele é uma regra, tá? Ele é padrão. E nós temos tabelas de quanto tempo tem que durar a carne, quanto tempo tem que durar uma farinha, quanto tempo tem que durar milho. Então, existe tabela, é tabelado quanto tempo aquele produto tem que durar. Tá? Então, as empresas colocam a validade de acordo com essa norma, com essa regra, tá? Se o alimento venceu ontem e é um fubá, por exemplo, tá tudo certo você fazer uso, porque não é ferro e fogo, né? Não é porque a data tá ali que já venceu e perdeu o seu fubá. Da mesma forma que você pode comprar uma farinha de trigo que ela está dentro do prazo de validade e na hora que você abre tá cheio de bicho ou toda mofada, porque também diz respeito à validade ao processo que aquele produto está armazenado, tá? Então, evite usar coisa fora da validade, porém, você tenha isso em mente, né? Que a validade, ela é algo padronizado. E se a gente pensa pelo lado do desperdício de alimentos, né? A gente tem que levar em consideração que
um prazo de validadezinho, né? Se está vencendo hoje, não tem problema. Hoje você ainda pode comer. Eu sei de gente que joga fora porque se o vencimento estiver no dia, né? Então, depende do produto. Leite, iogurte, queijo, não recomendo consumir fora da validade, tá? Porque tem grande chance daquele produto realmente estar estragado. Ah, Renata, mas eu senti o cheiro e estava normal. Mesmo assim, não recomendo. Enlatados, a mesma coisa. Perdeu, venceu, joga fora, tá? Mas tem outros produtos que dá para a gente repensar aí esse prazo de validade, tá? Que seriam aí o macarrão, as farinhas, tá? Que você vai verificar a data de validade. Usar etiquetas. Vocês têm costume, gente, de usar etiqueta? Etiqueta, essa aqui, ó. Na etiqueta, você vai anotar qual que é o produto, você vai anotar a fabricação. Que fabricação é essa? É o dia que você produziu o seu produto, né? Então, você fez lá um cupcake de chocolate no dia 4 de julho. Dia 4 de julho, dia 4 do mês que vem, você fez um cupcake de chocolate para você levar de lanche no trabalho, para o seu filho levar na lancheira. Então, você vai colocar o dia que você produziu e aqui você escreve o que é, tá? Quem nunca descongelou carne picada para cozinhar achando que era bife? Por que isso acontece? Porque a gente não coloca etiqueta. Então, chegou em casa, escreve lá o que é e a data que você comprou, tá bom? A validade, como que eu vou saber a validade? Novamente, nós temos tabela de validade das coisas, tá? Então, e essas tabelas de validade dependem muito de como o alimento está armazenado. Então, por exemplo, carne na geladeira dura 3 dias. Carne congelada, 3 meses. Por quê? Porque a temperatura é diferente, tá? E também eu preciso levar em consideração a forma como esse alimento está armazenado. Se ele estiver bem armazenado, bem fechadinho, ele vai ter um período de durabilidade maior do que o alimento que não está bem fechado, tá bom? Então, tudo isso a gente tem que refletir aí na hora de armazenar. Não sei se vocês perceberam, mas eu acabei de falar que bolo pode ser congelado, que você pode congelar cupcake, tá? Renata, fica gostoso? Fica delicioso. Aquece no micro-ondas, que fica como se você tivesse acabado de fazer em casa, tá? Então, torta de sardinha, torta de frango, torta de carne moída, torta de legumes, soufflé, qualquer coisa que você fez, né? De pão, de massa, de torta, você consegue congelar durante 3 meses, desde que a sua geladeira seja aquela geladeira de 2 portas, tá? Se for geladeira que o congelador é dentro, as coisas duram apenas 30 dias. Por que dura apenas 30 dias? Porque a temperatura dessas geladeiras é menor. A geladeira com 2 portas, ela alcança uma temperatura de menos 18 graus, e isso garante com que o alimento consiga ficar por mais tempo congelado, tá? Freezer, aqueles freezers verticais, alcança uma temperatura ainda menor, e aí pode ficar até 6 meses as coisas congeladas, tá? Mas normalmente, o convencional na nossa casa, tá? É 3 meses de congelamento, ok? Frutas, verduras, legumes, a maioria dos alimentos nós podemos congelar e fica com boa qualidade quando você descongelar, tá bom? O que eu preciso, então, pensar na execução para que eu consiga colocar em prática o meu planejamento? Afinal, não adianta só planejar, não adianta você montar um cardápio lindo se você não for executar esse cardápio, tá? Então, o que eu recomendo separe um dia para cozinhar, não precisa ser o dia inteiro também, não. Todo sábado de manhã é o dia que você tirou para cozinhar. Ah, não, Renata, vai ser na sexta-feira à noite, eu vou juntar todo mundo aqui em casa, todo mundo vai colocar a mão na massa para me ajudar e a gente vai cozinhar os lanches da semana toda, tá?
reflita sobre essa opção de congelamento, tá? Então, por exemplo, quibe. Você pode fazer quibe para assar na air fryer. Congela o quibe e vai assando conforme você for comer. Eu posso fazer empadinha de batata doce com aveia, tem uma receita maravilhosa lá no meu Instagram. Eu também posso congelar essa empada. E aí eu levo para o trabalho ela congelada mesmo, que é só aquecer e está pronta para consumir. Eu posso também juntar a família. Às vezes você tem uma irmã, você tem uma cunhada, você tem uma prima, você tem alguém que é próxima de você e essa pessoa também está em busca de uma alimentação melhor, de qualidade na alimentação. Chama ela, ô fulana, o que você acha da gente ir lá para casa cozinhar junto? A gente compra uns descartáveis, faz um frango desfiado, uma carne moída para a gente ter aí para comer durante a semana no pão, né? Então, convida pessoas. Antigamente, muito antigamente, as mulheres que moravam perto se juntavam, ia todo mundo junto fazer pão. Não tinha como comprar pão igual tem hoje. Então, antigamente, as pessoas faziam isso, né? E eu recomendo que vocês pensem aí em voltar com esse hábito. Ah, mas não dá, Renata. Minha mãe mora longe, meus pais moram longe. Vê alguém, uma amiga, alguém, as pessoas que moram com você, seu marido, seu filho, alguém que vai conseguir aí te ajudar com essa organização, tá? Outra coisa que vocês precisam saber, mise en place. O que é isso? É um termo chique para falar assim, separa tudo, todos os ingredientes que você vai usar antes de começar a cozinhar. Sabe por quê? Porque você vai começar a fazer o seu bolo e você só vai usar o fermento no final. E é na hora de colocar o fermento que você vai ver que não tem fermento em casa. Se você separar todos os ingredientes antes, você vai ter a certeza de que você tem disponível em casa todos esses ingredientes, tá? E esse mise en place também é eu higienizar os alimentos, também é eu picar os alimentos e já deixar tudo ali no jeito para só começar o preparo. Então, por exemplo, eu vou usar cebola, alho, salsinha, cebolinha, pimentão. O que você vai usar no preparo da refeição? Já deixa tudo picado, tá? E outra dica para vocês: salsinha, cebolinha, coentro, pimentão, alho também, você pode já deixar picado e congelado. Você pode congelar esses alimentos, tá? Se esses alimentos estiverem congelados, você vai conseguir ter mais facilidade, né? Na hora de preparar. Então, você vai ali fazer um feijão, por exemplo, e você quer incrementar algumas coisas nesse feijão. Você já vai ter ali um pimentão congelado, uma cebolinha para você colocar no seu feijão, um alho para você colocar no seu feijão congelado. Outra sugestão para vocês aqui, nesse congelamento, é vocês usarem forminha de gelo. Alho, por exemplo, congela na forminha de gelo e depois tira as pedrinhas, né, de alho e coloca num saquinho Ziploc. O saquinho Ziploc é esse aqui, ó. É esse aqui. Esse que fecha. Então, você congela na forminha de gelo e depois passa para o saquinho e deixa lá no seu congelador, porque aí vai ficar muito mais fácil. Na hora de fazer o seu arroz, de fazer o seu feijão, você não tem que picar na hora o alho. Você já vai ter lá os quadradinhos, os gelinhos, né, desses ingredientes que vai facilitar também na hora do preparo, tá? Pense nos vasilhames e ou sacos de armazenamento. Outra coisa que a gente pode usar também são aqueles potes com tampa descartáveis, tá? Que é bem legal. Ok? Gostaram? O que vocês acharam? Teve novidade ou não? Falei muita coisa que vocês já sabiam. Não, teve novidade. Teve? Que bom. Isso é ótimo. Para mim teve, não né? perdeu seu tempo. Para mim teve muitas novidades e eu fiquei pensando como são soluções práticas que nunca passam pela nossa cabeça. Coisa simples, né, Nath? Detalhes. Aham.
E aí, às vezes, a gente pensa assim, ah, mas por que eu vou planejar, né? Por que eu vou fazer isso antes? Eu vou gastar meu tempo. Não, você vai gastar tempo em um dia, você vai tirar o seu sábado de manhã para fazer isso, mas durante a semana toda você já vai ter as frutas picadas, os vegetais higienizados, já tem alho picado, já tem tudo no jeito, né? Só para colocar em prática durante a semana. Com certeza. Já ajuda muito. Não ajuda? Ajuda. Fernanda? Não, anotei tudo, tô aqui, ó. Tô falando um pouco, com a rouca. Ai, ai. Não, mas Tá ótimo. colaborando. Oi? A garganta hoje não tá colaborando. Ah, não, mas faz parte. Você gostou? Foi bom? Anotei tudo e já vamos começar a colocar em prática amanhã. Nós estamos precisando urgente, a família toda. É isso aí. Bom, pessoal, aproveitando aqui para falar para vocês que eu tenho a visita guiada ao mercado. Esse mês vai acontecer uma visita guiada ao mercado. E como funciona? A gente passa nos corredores todos do supermercado e eu vou explicando como escolher os melhores produtos, tá? Então, também pode ser legal aí para vocês. Ela tem duração de 2 horas. Eu oriento sobre como escolher qual é o melhor pão, qual é o melhor biscoito, qual é o melhor isso, como escolher arroz, como escolher feijão, né? Como escolher o hortifruti, como que eu vou saber se a banana tá boa ou não, se o melão tá docinho ou não tá? Os cardápios de refeição também e de lanche tá incluso dentro dessa visita guiada ao mercado. Higienização, preparo, armazenamento de alimentos, é tudo isso que a gente vai conversar lá. A próxima turma já está esgotada, vai acontecer esse mês. Mas a gente pode abrir uma nova turma, tá bom? Então, é só para que vocês saibam que esse serviço existe e que a gente pode ir no supermercado junto, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Oi, Gláucia. Não, e você vai continuar fazendo essas lives para nos socorrermos? Vou continuar fazendo essas lives, tá bom? De tempo em tempo, eu vou fazendo esses... encontros mesmo com temas específicos. Inclusive, se vocês quiserem sugerir temas, eu preparo a aula e a gente faz tranquilo demais, tá bom? O que eu costumo fazer, Gláucia? Eu pego o que meus pacientes mais estão tendo dúvidas e monto essas aulas, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade aí para me dar sugestões também de temas, porque isso aqui, vocês concordam comigo? Que são coisas que vocês não escutam em consultório? Aham. Não dá tempo. Não, e uma coisa que você falou, a gente escuta, pelo menos em todos até hoje que eu passei, tem que emagrecer, tem que mudar o hábito, mas nunca falaram, né? Vamos devagar, Sim. entre aspas. Foi a primeira vez que eu estou ouvindo. Foi a minha queixa também, quando eu comecei, foi a mesma sua. Falei, eu preciso ajudar minha filha, mas nunca me deram o caminho, só falaram que era para me fazer. Isso. E assim, não passa tantas ideias, né, Renata, sobre essas coisas, do que fazer, igual você citou poucos itens que dá para fazer muita coisa. Na minha cabeça, você tinha que comprar quase, né, o supermercado, a feira inteira para dar certo, né? E não é isso. É isso aí. É o simples que funciona, né, Gláucia? Isso. E vocês acham que faz sentido o que eu falei? Claro. Total. Pois é. E aí, isso é muita prática, tá? É uma pessoa aqui que está falando com vocês que já tentou muita coisa e que muita coisa falhou até chegar no que realmente funciona, que é isso aqui, é o básico. Às vezes a gente fica tentando, né, encontrar soluções milagrosas para as coisas, mas o resultado, né, está no simples, está em fazer as coisas no mais simples possível. É voltar para a fruta, arroz, feijão, carne, salada, né? É a alimentação simples, mas que ao mesmo tempo faz toda a diferença, né? Então, espero ter contribuído aí para os próximos passos de vocês. Tem muita coisa que não dá tempo mesmo de falar em consultório, tá? E aí eu sempre vou tentar trazer para cá. Olha só, a gente gastou 1 hora hoje para falar somente... Nem percebi, vou falar... Foi 1 hora, só sobre planejamento e organização, né? Então, eu sempre vou trazer assuntos assim para vocês, então fiquem de olho aí nos grupos, tá bom?
Ok. Porque sempre eu divulgo bem em cima, porque eu faço, monto e vamos fazer para eu conseguir executar para vocês, tá bom? Muito obrigada Adorei, pela viu, Renata? Eu presença. Sei que agradeço não é demais. fácil separar uma hora, ainda mais à Uhum. noite, sei que é corrido para vocês. Então, muito obrigada por terem reservado esse tempinho. E essa aula vai ficar gravada. Em breve eu vou colocar o link para vocês no nosso grupo de famílias, tá? E aí vocês podem compartilhar também com outras famílias. Combinado? Ok. Não, ok. Muito obrigada, viu, Renata? Boa noite para vocês. Para você e para todos. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.